Vamos começar com uma pergunta bem direta. Você consegue sentir o seu corpo agora? Sério, para um segundinho e pensa nisso. Tenta sentir a sensação dos seus pés aí no chão. Ou, sei lá, a posição das suas mãos, da sua cabeça. Tudo isso sem nem precisar olhar, né? Agora, imagina, só imagina, perder isso, perder completamente essa sensação. No caso que a gente vai ver hoje, a mulher desencarnada, que tá lá no livro O Homem que Confundiu Sua Esposa com um Chapéu, do Oliver Sacks, ele conta a história de uma paciente que perdeu exatamente isso, a capacidade de sentir o próprio corpo. É uma história, assim, fascinante. E olha, se quiser mergulhar de cabeça nisso, o link pro livro tá aqui na descrição, vale muito a pena. Mas hoje a gente vai entender o que aconteceu com ela e o que essa história revela sobre a nossa consciência corporal, nossa identidade, sobre o que significa de verdade habitar o próprio corpo. Então, bora lá! Beleza, vamos mergulhar de cabeça nessa história. Pra gente entender tudo, a gente precisa primeiro conhecer a Christina. Pensa numa mulher de 27 anos, saudável, super ativa e que até aquele momento tinha o controle total da vida dela. A Christina era, sabe, a imagem da saúde. Mãe de 2 filhos, programadora de computador, adorava andar a cavalo, jogar hóquei, uma pessoa forte, segura de si, que se sentia super à vontade e dona do próprio corpo. Ela tinha uma cirurgia de vesícula marcada, mas era para ser algo de rotina, sabe? Nada para se preocupar. Só que, na noite anterior à cirurgia, ela teve um pesadelo muito, mas muito vívido. Ela sonhou que o corpo dela não obedecia mais, que as mãos erravam as coisas, que ela quase não sentia o chão. E o mais bizarro, quando ela acordou, a sensação continuou. O pesadelo, de alguma forma, tinha virado realidade. Aí, claro, chamaram os psiquiatras, que deram aquele diagnóstico meio apressado, sabe? Ah, é ansiedade pré-operatória, é histeria. Só que a realidade era muito, muito mais grave. A Christina simplesmente não conseguia mais ficar de pé sem ficar olhando fixamente para os próprios pés. Se ela desviava o olhar, o corpo dela desabava, caía como se fosse uma boneca de pano. E foi aí que ela disse as palavras que definiram toda a sua nova existência. Palavras que ninguém ali na hora soube o que fazer, como interpretar. Ela disse: eu me sinto esquisita, desencarnada. Tá, mas o que é que estava acontecendo afinal? Uma coisa era certa, não era histeria. Era algo muito mais profundo. Uma coisa que aparentemente os médicos nunca tinham visto antes. A pergunta que ficou no ar era assustadora. Como é que alguém, de um dia para o outro, simplesmente para de sentir o próprio corpo? Então, a resposta para essa pergunta é o que torna esse caso tão incrível. A Christina tinha perdido o que um neurofisiologista chamado Sherrington chamou de nosso sentido secreto, a propriocepção. Basicamente, é um fluxo de informação que não para nunca, vindo dos músculos, dos tendões, que diz para o nosso cérebro onde cada pedacinho do nosso corpo está no espaço. É isso que faz a gente possuir o nosso corpo, sentir que ele é nosso. O diagnóstico final foi devastador. Era uma polineurite sensorial, uma inflamação super rara que destruiu seletivamente só as fibras nervosas da propriocepção. E o pior de tudo, o dano era permanente. Não tinha chance nenhuma de recuperação neurológica. E aí vem a grande questão, né? Como é que se vive sem um corpo que você pode sentir? É aqui que começa a luta inacreditável da Christina para reaprender a existir. E olha, para quem quiser saber mais detalhes dessa jornada impressionante, não deixa de conferir o livro O Homem que Confundiu Sua Esposa com um Chapéu, beleza? O link tá aqui na descrição. Sem a propriocepção, a Christina teve que, basicamente, hackear o próprio corpo usando os outros sentidos de um jeito totalmente novo. Ela começou a usar a visão para guiar cada mínimo movimento. A audição ela usava para modular o tom da própria voz, que tinha ficado sem emoção, sabe? E ela desenvolveu posturas artificiais, quase teatrais mesmo, só para conseguir ficar sentada ou de pé. Isso mostra o quão inteligente ela era. Ela mesma sacou a solução. Ela disse: a propriocepção é como se fossem os olhos do corpo. Então eu preciso olhar para ele, eu preciso ser os olhos do meu corpo. Genial, né? Ela virou, na prática, uma especialista na própria condição. A Christina conseguiu uma recuperação funcional que foi, assim, impressionante. Mas, a que custo? Existia um abismo, um buraco enorme entre o que ela conseguia fazer e como ela se sentia por dentro. Porque, olha, olhando de fora, parecia um milagre. Ela aprendeu a andar de novo, voltou a usar transporte público, voltou a trabalhar como programadora,
cuidava dos filhos, ela reaprendeu a funcionar no mundo. Só que cada segundo da vida dela passou a depender de uma vigilância visual constante, uma coisa absolutamente exaustiva. Mas por dentro, aquela sensação de perda nunca foi embora. Apesar de todo esse sucesso funcional, ela confessou uma vez: eu sinto que meu corpo está morto, que ele não é real, que não é meu. Eu não consigo me apropriar dele. Essa é a tragédia silenciosa e real da condição dela. E para piorar tudo, né, a sociedade não sabe lidar com uma deficiência que não se vê. As pessoas julgavam, achavam que ela era desajeitada ou que estava bêbada, sem ter a menor ideia do esforço monumental que ela fazia a cada instante só para continuar de pé, só para continuar existindo. E tudo isso leva a gente para uma questão que é fundamental. O que a perda desse sentido secreto nos diz sobre quem nós somos, sobre a nossa identidade? Teve um momento de desespero profundo em que a Cristina usou uma analogia terrível. Ela se comparou com uma rã desmedulada de laboratório. Sabe aquele bicho que tem a medula espinhal destruída e fica oco por dentro? Era exatamente assim que ela se sentia, esvaziada de si mesma. E o mais interessante é que a psicologia, de certa forma, até que apoia essa sensação. O próprio Freud fala do ego corporal. A ideia de que o nosso eu, o nosso senso de quem a gente é, nasce da experiência física do nosso corpo. Então, ao perder a propriocepção, a Cristina perdeu a âncora, a base da identidade dela. E aí, gente, vem uma reviravolta chocante. No pós-fácil desse caso, o Oliver Sacks revela que a Cristina não é mais a única. Hoje em dia, existem centenas de pessoas com essa mesma condição, e muitas delas desenvolveram isso por tomar doses gigantescas de vitamina B6. É, um suplemento que parece super inofensivo. O caso da mulher desencarnada mostra uma coisa muito poderosa. O corpo não é só biologia. Ele é a base da nossa identidade. Quando a propriocepção desaparece, não é só o movimento que se perde, é a própria sensação de estar no mundo. E aí, essa nossa conversa te fez pensar diferente sobre algo que parece tão automático, que é sentir o próprio corpo? Se sim, deixa o seu like e comenta aqui pra gente. Você já tinha ouvido falar em propriocepção antes? Na nossa próxima análise, a gente vai continuar explorando outros casos incríveis do Oliver Sacks. Psicologia além das páginas.